Olá, olá, meninada dos nonos anos. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana. Hoje nós teremos mais uma aulinha de história sobre a Segunda Revolução Industrial e o imperialismo. O ano passado, galerinha, nós estudamos a Primeira Revolução Industrial. Foi um processo, de substituição da produção artesanal, ou seja, manual, para uma produção à máquina, O grande personagem aí lá da primeira Revolução Industrial foi o motor a vapor, Neste motor a vapor, a energia ela é gerada fora do motor, queimando-se o carvão, gerando o vapor e esse motor rodava, tá? A Inglaterra foi a pioneira da primeira Revolução Industrial, lá na metade do século XVIII, certo? 100 anos depois, nós estamos aqui entre 1850 e 1914, passando a viver a Segunda Revolução Industrial, que também, tem como, protagonista aí a Inglaterra, a França, o Reino Unido, que engloba a Inglaterra. E este processo, esta revolução industrial, essas inovações tecnológicas, esta série de desenvolvimentos tecnológicos na indústria química, elétrica, de petróleo e do aço, ela vai se espalhar, pela Europa continental, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália, a Alemanha, guardem essa informação, A Alemanha é um dos últimos países da Europa Ocidental a receber, este processo de revolução industrial. Ela chega também à América, nos Estados Unidos e na Ásia, lá no Japão, certo? O que traz de inovação técnica para a gente, essa segunda revolução industrial? O processo Bessemer, ele troca, as máquinas, elas deixam de ser feitas de ferro, e elas passam a ser feitas de aço. Dessa forma, a produção ela fica mais barata, ela fica mais ágil e se produz mais, Surge o telefone, Surge a eletricidade, surge, pessoal, o motor de combustão interna, que é criado lá na Alemanha. Este motor de combustão interna, ele é responsável, pelo surgimento dos automóveis e do avião. Ele é responsável por modernizar aí, então, os meios de transporte, esse motor de combustão interna. Outra coisa que acontece, pessoal, nessa segunda revolução industrial, é o êxodo rural, tá? Ou seja, as pessoas, elas saem das suas propriedades rurais e vão para cidades, Nisso surgem aí as grandes metrópoles, Londres e Paris. Já lá no século XIX, no finalzinho lá em 1880, já contavam com 4 e 3 milhões de habitantes aí, respectivamente. Tudo são flores, Nessa questão aí da segunda revolução industrial? Não, Durante a primeira revolução industrial, a gente tem, o que é conhecido como, anotem aí, ó, capitalismo industrial. O que é isso? As fábricas, pessoal, dentro do capitalismo industrial, eram fábricas familiares, fábricas de média para pequena, O que aquela fábrica produzia era reinvestido esse lucro dessa produção dentro da própria fábrica. Conforme essas inovações tecnológicas que eu falei para vocês, O motor de combustão interna, a eletricidade, o telefone, o processo Bessemer, vai agilizando e aumentando essa produção, as fábricas pequenas, elas vão falindo, tá? E o capitalismo industrial, ele começa a entrar em crise, tá? Por quê? Porque o petróleo, ele é muito caro, Para se investir em petróleo, é muito caro. Então, as famílias, e as fábricas de pequenas para média não tinham dinheiro para
investir no petróleo, tá? Então, o capitalismo industrial, ele entra em crise, né, e faz surgir uma nova era, que a gente chama de capitalismo financeiro. Como que surge, né, este capitalismo financeiro? Eu vou explicar para vocês, né? O dono ali da empresa, que não tinha dinheiro para fazer investimento em sua empresa, o que que ele faz? Ele vai lá no banco e pega empréstimo em dinheiro. Este banco, o que que ele faz, né? Ele passa a controlar essa empresa por meio de ações, tá? O banco passa a ser dono também da empresa, tá? Essa empresa é dividida em ações, ou seja, pequenas partezinhas, e o banco pega uma quantidade dessas partes e passa também, né, a controlar essa empresa, porque o banco é dono de ações, tá? A soma, né, do capital, olha aqui para vocês entenderem, ó, do capital industrial, né, que eu expliquei para vocês aqui, com o capital bancário, né, que é o fato, vamos colocar aqui, ó, capital industrial, né, que é quando o dono investia na sua própria empresa, mais o capital bancário, que é quando este dono não tinha mais dinheiro para investir, ele foi lá e pegou emprestado. A fusão, a soma desses dois deu origem ao capitalismo financeiro, tá? No capitalismo financeiro, pessoal, o grande chavão aí, né, é a concentração, né, de grandes capitais, né, nas mãos de grandes empresas, né? As instituições financeiras, ou seja, bancárias, passam a financiar as produções industrial, agrícola e mineral em cada país e controlam por meio da aquisição de ações empresas de diferentes setores e atividades, né? Que é o que eu expliquei para vocês, né? Isso gerou, pessoal, o monopólio, né? Por quê? Essa concorrência, ou seja, cada vez que iam surgindo mais indústrias nos diferentes países, houve concorrência, né? De venda, por exemplo, 10, 15, 20 empresas fazendo sabão, né? Cada um precisa vender para se manter, né? Aí aberta essa empresa. Então gerou concorrência, certo? Essas empresas, para se manterem, né, ativas, para se manterem abertas, né? Elas, né, começaram a ter o monopólio, né? O que é monopólio? É quando uma empresa, né, ela vai controlar o mercado. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, ó. Hoje nós temos a Coca-Cola, né, que ela praticamente controla o mercado aí de refrigerantes, o McDonald's, né, que controla o mercado de lanche, a Petrobras, que controla aí o mercado de combustíveis no Brasil, e assim vai, né? Essas grandes empresas, quanto mais grande a empresa é, menos chance ela tem de falir, né? Fusão de bancos também acontece muito, então aqui eu trouxe uma chart para vocês, né? Fusão dos bancos, mais alguma ideia lucrativa, Agenor, né? Então, naquela época aí da segunda revolução industrial, algumas ideias que surgiram, né? Ainda perduram até hoje, como é a questão dos monopólios, né? Que é quando uma empresa controla o mercado. Porém, pessoal, né? Naquela época ali, né? Essa questão aí de dividir mercado e combater os concorrentes, ali durante a segunda revolução industrial, fez surgir, né, 3 tipos de associação empresarial, né? Que é o holding, né? Que é quando uma empresa ela é acionista majoritária, ou seja, ela tem o maior número de ações, né, de um conglomerado industrial e ela controla as outras. Eu posso dar exemplo para vocês hoje do Magazine Luiza, né? O Magazine Luiza, ele tem vários tipos de empresas e ele é majoritário e acaba controlando as outras, né? Esse tipo de concentração de capital nas mãos de grupos econômicos, claro que prejudica, né, as pequenas empresas.
Porque uma grande empresa, ela não consegue competir, né? Uma pequena empresa, ela não consegue competir com uma grande empresa. Isso gerou, além de monopólios, gerou oligopólios, tá? O que é o oligopólio? É quando um número pequeno de empresas, limitado de empresas, controla o mercado. Aqui no Brasil, eu posso dar um exemplo de oligopólio para vocês, né? Nas telecomunicações, que é a TIM, a Claro, a Vivo e a Oi. Ó, são 4 empresas, ou seja, um número limitado de empresas que controla as telecomunicações no Brasil. Isso é um oligopólio, tá? O monopólio é quando uma empresa controla uma fatia de mercado, mas essa fatia ela é menor do que quando essas empresas são controladas através de um oligopólio, certo? Pessoal, aí em 1900, né, no finalzinho ali do século XIX, essa questão aí dos trustes, cartéis, holdings, monopólios e oligopólios não foram suficientes para os países industrializados da época, né, crescerem e continuarem lucrando, tá? Aí o que acontece lá com eles na época? Eles começam, né, a adotar, além de medidas protecionistas, ou seja, a Inglaterra não deixava entrar produto francês no seu território, e muito menos a França deixava, né, entrar produtos ingleses. Mas isso também, né, não foi suficiente. Por quê? Começou a faltar mercado consumidor, começou a faltar matéria-prima, tá? Então, as grandes potências industriais, elas começam uma prática, né, que ficou conhecida como imperialismo ou neocolonialismo. O que é o imperialismo, tá? O imperialismo foi a expansão colonial, tá, das grandes potências industriais europeias, né, especialmente para a África e a Ásia. O que eles buscavam? Investimentos, novas fontes de matéria-prima, buscavam mercados consumidores para os produtos de sua indústria. Vou além, né? Foi também um movimento de expansão do capital financeiro para as diferentes áreas do planeta, tá? Então, o imperialismo, pessoal, é formação de impérios mesmo, né? Imperialismo é um nome que remete a império, né? Então, as potências industriais europeias, Inglaterra, França, Alemanha, já não tinha mais dentro da própria Europa gente para comprar os seus produtos, não tinha mais matéria-prima dentro da própria Europa. O que eles fizeram? Foram para a África e para a Ásia em busca disso, tá? Este processo se chama imperialismo, tá? Foi a formação de impérios das potências europeias industrializadas dentro da África e da Ásia. Isso foi feito pacificamente? Não, tá? Não foi feito pacificamente. Os africanos resistiram, né? Como nós já vimos na aula passada, naquela pesquisa que vocês fizeram. Ninguém ia deixar uma pessoa dominar sua casa, sua terra, né? Pacificamente, tá? O que foram as justificativas, né? Por que eu, europeu, né, tenho direito de dominar a África e a Ásia? Eles usaram justificativas políticas e justificativas ideológicas para falar que podiam dominar a África e a Ásia, tá? Eles diziam assim, nós somos europeus, somos brancos e somos superiores aos africanos e os asiáticos. Como nós somos superiores, eles são bárbaros, né? Então, nós vamos libertá-los da barbárie e vamos ingressá-los, né, no mundo civilizado. Eles também usaram a teoria lá do Charles Darwin, né, da evolução das espécies, através de uma ideologia racista, tá? Eles diziam que os europeus eram mais evoluídos, né? Portanto, iriam levar ali o progresso para os africanos e os asiáticos, né? Totalmente racista, né? Essa ideologia e essa justificativa aí dos europeus. Hoje em dia não cola mais isso, né, pessoal? Mas na época colou, tá? Entre 1870 e 1880, os europeus, né, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Bélgica e também o Japão, né? O Japão invadia muito a China ali, né, a Índia.
E tentaram invadir, né, a África ali e começaram a brigar entre si, tá? Então, em 1885, o chanceler alemão Otto von Bismarck, né, ele tentou apaziguar, né, e fez uma reunião, né, que ficou conhecida como Conferência de Berlim. E nessa reunião ele fez literalmente uma partilha da África e dividiu os territórios africanos entre os europeus, sem nenhuma participação, galera, dos africanos, perdão. Horrível isso, né? Tipo assim, essa parte fica para Inglaterra, essa parte fica para França, essa parte fica para Bélgica. O problema é que a Alemanha, lembra que eu falei para vocês que a Alemanha foi uma das últimas potências a se industrializar? A Alemanha sentiu que ela não ficou com partes legais da África, né? E ficou cutucando aí, né? Entre outros problemas, o imperialismo ele causa aí, né? A Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, causada aí principalmente pela Alemanha, tá bom? Olha só, o colonialismo, ele é diferente de neocolonialismo, tá? O colonialismo aconteceu lá no século XVI e foi quando portugueses e espanhóis vieram para a América, tá? Dentro do capitalismo mercantilista, eles vieram para a América, colonizaram a América Espanhola, hoje que é Cuba, México, Argentina, né? Brasil, foi colonizado por Portugal, e eles tinham como objetivo explorar, né, a terra, as riquezas e levar para a Europa. E a justificativa ideológica foi catequizar, né, os nativos e expandir a fé cristã. O neocolonialismo, agora do século XIX, que a gente está estudando, né, que é o imperialismo também, o alvo principal não foi a América, porque a América já estava aqui dominada pelos Estados Unidos, então o principal alvo foi a África, a Ásia, né, e a Oceania também. Ele é dentro da fase do capitalismo financeiro, né, os patrocinadores foram as potências industriais europeias, e os objetivos, né, mercado, consumidor, matéria-prima, né, investimento de capital. E a justificativa ideológica foi a missão civilizadora, né, horrível essa teoria racista e fora de moda, que eu já falei para vocês, tá? Então, pessoal, ó, lá na primeira Revolução Industrial, o capital era industrial, certo? Na segunda Revolução Industrial, devido à modernização, né, as empresas passam a ser maiores, as pequenas não conseguem sobreviver, esse capital passa a ser financeiro. Com o aumento da produção, né, apesar das medidas tomadas aí, a galera não consegue, né, preservar o mercado ali europeu, vai para a África e para a Ásia, né, formar impérios em busca de matéria-prima, mercado consumidor e aplicação de capital. Esse processo se chama imperialismo e ele não foi pacífico, tá? A justificativa para o imperialismo foi que o europeu era superior ao africano, né? E iria levar civilização e libertar o africano e o asiático da barbárie, tá? Pessoal, qualquer dúvida, eu estarei, né, no plantão da quinta-feira. O Lucas José Aparecido também, para tirar a dúvida de vocês. Um abraço, pessoal.